tudo bem com vocês? Hoje é uma semana tranquila, né? Semana tranquila, porque sexta-feira não temos prova. Não temos prova para quem fez todas as provas. Para quem faltou alguma prova, tem prova sexta-feira, que é a prova de segunda chamada, né? Para quem gosta de emoção, deve ter faltado 2, 3, 4 provas e vai ter que fazer essas 2, 3, 4 provas na sexta-feira, tá? As provas são equivalentes, só para vocês ficarem sabendo. Se você faltou, por exemplo, a quinta prova, você vai fazer uma prova semelhante ao que foi a quinta prova, tá? Só que com um nível de dificuldade um pouco mais adequado, tá bom? Afinal de contas, você teve um pouquinho mais de tempo para fazer isso, tá? As provas estão todas corrigidas, tá? E eu confesso que eu estou decepcionado com as notas. Não esperava. Eu particularmente esperava que as notas fossem um pouco mais altas, mas não foram. E isso é preocupante, tá? As notas do segundo ciclo, que forma a segunda avaliação, é assim: muito baixa, mediana, muito baixa e mediana. Isso significa que a média geral não vai ser boa, tá? Da segunda avaliação. Então, eu esperava que fosse bem maior. A parte de integral é o último suspiro, tá? Então, sua última chance está aqui, tá? Não pensa que vai ter uma outra oportunidade, essa é a última oportunidade. Essa foi a forma que a gente pensou que talvez fosse a forma mais fácil de vocês conseguirem alcançar o objetivo, que é sendo avaliados semanalmente, tá? Avaliando vocês semanalmente, a gente faz com que vocês estudem semanalmente e não deixe o conteúdo acumular. Conteúdo de cálculo acumulado é uma das piores coisas que você pode fazer. Nunca faça isso, tá? A propósito, como você não vai fazer prova essa semana, para quem fez todas as provas, né? Então você vai ter conteúdo de 2 semanas para estudar aí. São integrais, tá? Hoje a gente vai definir o que é uma soma de rima, a gente vai definir o que é uma integral de rima, e depois, na outra aula, a gente vai falar do teorema fundamental do cálculo, e vamos falar de algumas técnicas de integração, e depois que surge a tua prova. Então a tua prova é na outra sexta e é um conteúdo um pouco acumulado, tá? Então, não vacila, tá? Você sabe que você vai ter quinta-feira um feriado, sexta-feira você não tem a prova, então aproveita para você estudar esses 2 dias, o conteúdo desta semana, e adianta logo o conteúdo da próxima, tá? Vocês fazendo parte do Projeto Newton, vocês têm o privilégio de que você sabe como é a próxima aula. Semestre passado, quem deu cálculo 1 fui eu e o professor Emerson. Então, vocês têm um deverzinho de chegar em casa e assistir a aula, a próxima aula. Claro que eu não vou dar exatamente a mesma coisa, mas o conteúdo é o mesmo, tá? Assiste logo a próxima aula, a outra aula, vai adiantando os conteúdos, tá? Para que você possa estar preparado mesmo, para não pensar, será que vai ser difícil a prova? Não, sempre pensa que vai ser muito difícil. Sempre se prepara para o pior, tá? Sempre se prepara que vai vir uma prova muito pesada, para quando você olhar para a prova e dizer, isso aqui tá tranquilo, e vai lá e arrebenta, tá? Tudo bem? Então, esforço máximo agora, tá? Se você já somou até agora, pelo menos, deixa eu pensar, se você já somou pelo menos uns 8 pontos até agora, você vai passar. Isso é certeza. Porque você consegue chegar em 7 pontos em integral. Mas assim, se você se dedicar muito, tá? Agora, se você somou menos de 8 pontos até agora, se eu fosse você, eu nem vivia para mais nada. Eu vivia só para cálculo, para conseguir essa pontuação. Não é impossível, tá? Mas se você não se dedicar muito mesmo, não vai dar, tá? Então, te esforça bastante. Sempre foca no teu objetivo, tá? Qual é o teu objetivo? Eu preciso somar na última avaliação, eu preciso somar 7 pontos. Então, olha, objetivo, primeiro, você tem que fechar a primeira prova que vai vir agora, tá? Fechando a primeira prova, você já tem 2,5. Fecha a segunda prova também.
Você já vai ter 5 pontos, tá? Não pensa nas duas últimas. Porque as duas últimas, existem muitas distrações para as duas últimas provas. Tá? As férias estão chegando, eu estou pensando em viagem, eu tenho um monte de outras disciplinas que também estão chegando no final, né? Que vão sugar muito o meu tempo. Tá? Então você tem que fechar as duas próximas provas. Eu vou me esforçar para isso. Eu vou te entregar uma prova fácil, a primeira, para ver se tu te empolga. Tá? Mas vai ser só a primeira. Não vou facilitar na segunda. Tá? Esse é o trato que eu faço com vocês. Eu vou facilitar na primeira para ver se vocês acordam para a segunda. Tá bom? Vamos lá. Então, o que é que nós queremos fazer hoje? Hoje a nossa aula é falar de soma de rima. Tá bom? Então, soma de rima. Tá? Então, soma de rima é um conteúdo super interessante, super importante. É o conteúdo principal de agora. Tá? Então, olha lá. Suponha que você tenha esse problema. Tá? Esse problema aí. Você vai ter o seguinte. Suponha que você tenha a seguinte reta. Y é igual a 4. Você enxergar y igual a 4 é a mesma coisa que você enxergar... Projeta aqui o quadro, por favor. Mesma coisa que você olhar para a função constante f de x igual a 4. Tá? E, de repente, eu posso querer te perguntar o seguinte. Se isso é f de x igual a 4, então aqui está o 4, tá? E eu posso perguntar para você o valor de uma área abaixo desse gráfico. Eu posso fixar aqui do 1 até o 4, por exemplo. Posso perguntar para você qual é o valor dessa área. Tá? Qual o valor dessa área? Esse cálculo é muito fácil, concorda? Sim ou não? Qual o valor dessa área? É só você fazer o quê? Você pega esse tamanho, certo? Que é a base desse retângulo. Esse tamanho vale quanto? Vale 3. E você pega a altura. Essa altura vale quanto? 4. Então, a área desse retângulo é 12, que é 3 vezes 4. Tá? Então, é 12 unidades de área. Não sei qual é a medida que eu estou usando, então eu vou escrever sempre 12 unidades de área. Tá? Isso é simples demais. Mas poderia ter o seguinte problema. Suponha que você tenha agora uma outra função e que a sua função seja o seguinte, f de x igual a x. Então, o gráfico da sua função é isso. Tá? E eu pergunto para você, qual é a área entre 0 e 3? Ou seja, eu quero saber que área é essa. Como você calcula essa área? É a base, que é 3, a altura, que é 3, e depois você faz o quê? Divide por 2. Então, a área desse triângulo também é conhecida. Tá? Então, a área vai dar 9 sobre 2. 9 sobre 2 unidades de área. Isso não é problema para a gente, tá? Porque a gente está utilizando matemática básica que a gente sabe lá da geometria plana. A área de um retângulo, a área de um quadrado, a área de um triângulo, tudo isso é muito básico. Tá? Só que não é isso que a gente quer. A gente quer mais que isso. A gente quer o seguinte. Bem, se você sabe calcular essas áreas, naturalmente vai surgir a seguinte pergunta. Mas e se fosse esse gráfico? O gráfico da função raiz de x. Tá? Se fosse isso. E aqui fosse 4. A raiz do 4 é 2. Aí eu vou querer fazer a mesma pergunta para você. Que área é essa? Essa é a pergunta. E qual é a resposta? Qual é a resposta? Com a matemática básica que nós temos, nós sabemos responder isso? Sabemos responder?
difícil, né? A gente não sabe responder isso com a matemática que a gente tem, tá? Então, a gente tem um pequeno problema aqui. Mas a gente pode começar a inferir essa área, não pode? A gente pode começar a querer fazer algumas comparações, tá? Por exemplo, eu sei que essa área, você concorda que ela é menor que essa área desse retângulo aqui? Sim ou não? É menor, tá? E você concorda também que ela é maior que a área desse outro retângulo aí? Ela é maior que essa área, é maior que essa e é menor que a área desse outro, tá? Então, é desenvolver esse tipo de raciocínio que é o intuito da aula de hoje, tá? Então, nós vamos fazer comparações de áreas. É isso que a gente quer fazer. Vamos fazer algumas comparações de áreas para ver se a gente consegue deduzir alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Suponha que você tenha esse gráfico. Esse aqui é a função raiz de x, tá? E eu quero saber essa área de 0 até um carinha lá que eu vou chamar de b, tá? Quero saber essa área. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir esse segmento em duas partes iguais, tá? Vou cortar bem aqui. Quando eu cortar aí, eu vou verificar qual é a imagem desse ponto. Ela está bem aqui, tá? E vou tomar uma decisão sobre esse segmento e esse segmento. A decisão que eu vou fazer é a seguinte. Nesse segmento aqui, nessa parte que eu vou chamar de parte 1, qual é o cara que tem a menor imagem? Quem é um cara que tem a menor imagem? É o 0. Está bem aqui, tá? Nesse segmento aqui que eu vou chamar de 2, quem é o cara que tem a menor imagem? É esse cara que está aqui no meio, certo? Que a função é crescente, tá? Então, esse seria a menor imagem. Então, eu vou pegar esse retângulo aqui. E desse lado de cá, como esse é a menor imagem, vai dar essa linha. Tá? Aí eu te pergunto, se eu pegar a área dessa linha mais a área desse retângulo, quando eu somar essas duas áreas, vai dar a área embaixo desse gráfico? Sim ou não? Não. Essa área vai ser maior ou vai ser menor? Menor. Fiz um passo. Agora eu vou fazer o seguinte. Mas e se eu não tivesse dividido em duas partes? Tivesse dividido em 4 partes? Então eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Então agora vai ter uma pequena alteração. Então eu vou pegar esse cara para cá para cima. Pegar esse cara aqui para cima. Tá? Então, a menor imagem nesse trecho continua sendo 0. Então, vai continuar sendo só essa linha. Tá? A menor imagem nesse trecho é esse cara bem aqui. Então, agora eu quero esse retângulo aqui. Ó. Tá? A menor imagem nesse intervalo aqui é esse cara aqui. Então, eu quero esse retângulo aqui. Ó. E a menor imagem nesse intervalo é esse cara aqui. Então, eu quero agora esse outro retângulo. Tá? Aí eu te pergunto, agora eu tenho uma linha e 3 retângulos. Esses 3 retângulos, somando tudo, todas essas áreas que eu peguei agora, somando elas, dá a área embaixo do gráfico? Não. Mas é melhor que a primeira parte? É ou não é? É melhor. Foi uma aproximação melhor. Então você concorda que eu posso continuar dividindo isso e alcançando aproximações cada vez melhores? Sim ou não? Sim. Esse é o segredo, tá? Então, fazer essas divisões aqui, essas divisões do intervalo, são chamadas de partições. Tá bom?
Vou particionar o intervalo. Vou pegar o intervalo e vou ficar dividindo eles. Essa partição ela não precisa ser necessariamente no meio, tá? Eu posso fazer outras escolhas, não tem problema. Mas eu estou fazendo propositalmente no meio, só para ficar mais fácil de enxergar, tá? Então eu vou fazer partições. A conclusão que a gente chegou é que a impressão que dá é que quanto mais pontos tiver a partição, melhor é a aproximação, né? Essa é a impressão que dá, tá? Então, aumentar a quantidade de elementos de uma partição é a ideia do que a gente quer. Então, fazer esse aumento é o que nós chamamos de refinamento, tá? Então, iremos fazer um refinamento nas partições. Ok? Então, se eu refino a partição, então a impressão que dá é que eu vou chegando cada vez mais perto do desejado. Tá ok? Então, o que a gente está pegando aqui? Não são sempre retângulos? Sempre retângulos. Então, quer dizer que quando eu somar as áreas desses retângulos, eu vou estar chegando perto da área desejada. Então, vamos tentar identificar quem seria a altura desses retângulos e quem seriam as bases desses retângulos, tá? Então, eu vou fazer um novo desenho aqui. Vou colocar aqui a mesma função. Aqui não precisa ser necessariamente raiz de x. Você pode fazer qualquer função, tá? Eu não vou sair mais do zero, vou pegar um cara depois do zero. Vou pegar um carinha aqui que eu vou chamar de A. Vou pegar um outro carinha aqui que eu vou chamar de B. Tá? E vou particionar isso aqui. Tá? Vou começar a dividir em partes. Tá? Vou dividir sempre ao meio. Tá ok? Fazer divisões aqui. O A vai ser o que a gente vai chamar de x0. Vai ser o primeiro, tá? Vai ser o x0. O B eu vou chamar de xn, que vai ser o meu último, tá? Vai ter o x0, vai ter o x1, vai ter o x2, o x3, o x4. O certo é que o último vai ser o B, tá bom? Então, quando eu fizer essa divisão aqui, eu vou pegar primeiro só uma parte dessa. A imagem vai dar aqui em cima. Só que nesse intervalo, quem tem a menor imagem é esse ponto. É o A, tá? Então, eu vou pegar esse cara aqui. Então, eu vou olhar só para esse retângulo. Tá bom? Só para esse retângulo. Esse próximo carinha aqui, esse é o x0. Então, esse carinha eu vou chamar de x1. Tá bom? E eu tenho que pegar o mesmo tamanho aqui. Então, esse carinha vai ser o meu x2. Tá? E a pergunta que eu vou te fazer é, quanto é esse tamanho aqui? Ó? Essa base. Quanto é essa base? Então, a base do retângulo é quem? x1 menos o x0. x1 menos o x0. Você concorda que fazer isso é uma certa variação? É ou não é? É uma certa variação. Só que é uma variação em x. Então, eu vou dizer que isso aqui é variação. É uma variação onde? Em x. Só que essa é a minha primeira variação, que é o primeiro intervalo que eu peguei. Então, a primeira variação em x é x1 menos x0. Tá bom? Agora, olha, eu poderia ter pegado o próximo retângulo. Próximo retângulo vai dar isso aqui. Eu vou pegar esse cara. Quem é a base desse retângulo? É o x2 menos o x1. Então, isso é uma segunda variação em x. Ele é o x2 menos o x1. Tá bom? E assim eu vou fazendo indefinidamente, tá? Até conseguir fechar todo o intervalo, tá bom? Já tenho as variações,
Tá? Então, se eu quiser uma variação qualquer, uma certa variação qualquer, então a variação de x em um certo valor i seria quem? Xi menos o quê? Menos xi menos 1. Então, é xi menos xi menos 1. Para quem não entendeu, é assim, ó. O 1 aparece aqui. O 2 aparece aqui. Então, se aqui está i, aqui tem que aparecer i. Tá? O segundo sempre é 1 menos que esse. Então, esse aqui é 1 menos 1, que dá 0. Esse aqui é 2 menos 1, que dá 1. Então, esse aqui tem que ser i menos 1. Tá? Então, essa é a ideia. Então, essa aqui é a base genérica. Tá bom? O tamanho é uma base genérica. Tá? Agora, eu vou fazer algumas escolhas. Qual é a escolha que eu já estou fazendo de imediato aqui? Nesse intervalo aqui, eu estou escolhendo... Eu posso estar pensando que eu estou escolhendo a menor imagem, ou eu posso estar pensando que eu estou escolhendo o cara que está do lado esquerdo, o extremo esquerdo. Quem é o extremo esquerdo? É o x0. A imagem dele é o f de x0. Tá? Nesse aqui, eu estou escolhendo o x1. A imagem dele é o f de x1. Tá bom? Então, a altura do retângulo que eu estou pegando é aquele retângulo que está sempre por baixo. Tá? Porque você poderia se perguntar assim, mas professor, por que você não fez o seguinte? Continua aqui e pega o retângulo de cima. Eu poderia ter feito isso, não poderia? Mas eu estou escolhendo pegar sempre o retângulo de baixo. Tá? Então, eu estou escolhendo um valor mínimo aqui. Tá bom? Então, escolhemos a menor imagem no intervalo. Que intervalo é esse? Xi menos 1. Tá bom? Em cada intervalo desse, eu estou pegando a menor imagem. Tá? Então, eu vou escolher a menor imagem lá. Como é que eu vou chamar essa menor imagem? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o CI, ele está dentro desse intervalo, xi menos 1. Quem é esse cara? Tá ok. Esse f de CI, ele é o mínimo de todas as imagens. Dessas imagens do f de x, onde o x pertence a esse intervalo. Deixa eu apagar aqui. Xi menos 1. Tá? A menor imagem eu estou chamando de f de CI. Tá? São só notações. É a menor imagem. Tá bom? Bem, se a menor imagem desse intervalo é quem eu estou escolhendo, essa menor imagem está sendo a altura do retângulo. Tá? Então, note. Note que f de CI é a altura do iésimo retângulo. Eu estou escrevendo de uma forma generalizada, tá? Iésimo retângulo poderia ser o primeiro retângulo, o segundo retângulo, o terceiro retângulo, tá bom? Estou pegando qualquer retângulo, a menor imagem lá é quem eu estou considerando a altura do retângulo. Tudo bem? Então, pronto. Então, o iésimo retângulo. Então, eu já sei qual é a altura do retângulo, eu já sei quanto é a base, então eu sei calcular a área dele. Concorda? Quem é a base dele mesmo? A base é um ΔXi, tá? A altura é um FCI, tá? Então, a gente já sabe calcular a área. Dessa forma, a área do iésimo
iésimo retângulo é dado por... Então, eu vou chamar de área, eu vou chamar de A, tá? Ou S, vou colocar S que os livros geralmente colocam S. Então, a área do retângulo, que eu vou chamar de I, que é o meu iésimo retângulo, a área do iésimo retângulo, quem é? É a base vezes a altura, certo? Vou escrever aqui, ó. Base vezes a altura. Só que, quem é a base? A base é aquela variação lá em x, é o ΔXi. É um ΔXi vezes... Quem é a altura? É a menor imagem. A menor imagem eu estou chamando de f de CI. Tudo bem? Deu para entender até aqui? Tá? Eu estou tentando escrever de uma forma mais genérica possível, para que vocês enxerguem a matemática por trás. Tudo bem até aqui? Tá. Olha. O que é que a gente quer fazer? Vamos primeiro para o nosso objetivo. Nosso objetivo é, queremos determinar qual é a área embaixo do gráfico. Tá? Bem, com a matemática básica que a gente tem, a gente não sabe calcular essa área. Mas nós vamos utilizar a matemática básica que a gente tem. Qual é? Sabemos áreas de retângulos. E a ideia inicial, a gente percebeu que isso aqui não é um retângulo, mas eu posso ir me aproximando por retângulos. Tá? Eu estou me aproximando por valores menores. Ou seja, eu estou escolhendo o cara que tem a menor imagem aqui. Tá bom? Então, eu tenho esse retângulo, eu tenho esse outro retângulo e vou pegando retângulos. O que é que eu vou fazer aqui? Então, esse intervalo, eu vou começar a dividir ele. Vou dividir nesse intervalo. Fazer essa divisão, nós demos nome para isso. Nós chamamos isso de partição. Tá? Então, quanto maior for os pontos da partição, isso também tem nome, nós chamamos de refinamento. Tá? A gente está refinando a partição. Então, se você refina a partição, significa que você tem cada vez mais um número bem maior de retângulos. Então, a quantidade de retângulos vai aumentando, 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 aumentando. Estou tendo um monte de retângulos. Só que os retângulos não são a área embaixo desse gráfico, mas eles são uma boa aproximação. Tá? Então, eu vou pegar as áreas de cada um desses retângulos. Mas o que é, como calcular a área de um retângulo? Eu preciso da base e preciso da altura dele. Então, a gente percebeu que a base é a distância entre x1 e x0, é a distância entre x2 e x1, entre x3 e x2. Então, uma forma genérica de escrever isso, a base é a distância de xi para xi menos 1. Tá bom? Essa é a forma genérica. Então, esse aqui vai ser a base. Esse aqui é a base do retângulo. Agora, eu preciso identificar quem é a altura desse retângulo. A escolha que eu estou fazendo é a seguinte. Eu estou pegando quem é o cara que tem a menor imagem. A menor imagem é colocar um retângulo aqui e pensar onde acontece o primeiro toque. Acontece bem aqui. Tá? Então, a menor imagem eu estou chamando de f de CI. Tá? Onde esse CI está dentro do intervalo lá. Tá bom? Essa é a menor imagem e essa vai ser a minha altura. Tá? Bem, eu já sei a base, já sei a altura. Então, se eu já sei a base e a altura de um retângulo qualquer, então eu sei a área desse retângulo, que é base vezes altura. Tá bom? Então, já tenho a área. Mas espera aí, isso aqui é a área de um retângulo. Tá? Um retângulo apenas. Mas, deixa eu ver se eu consigo convencê-los. Aqui. Quantos retângulos nós temos aqui? Nesse. Quantos retângulos eu tenho? 3. Tá? Onde eu saio aqui? Eu saio olhando só nesse aqui, tá? Esse seria um x0, esse seria um x1, esse seria um x2 e esse seria um x3. Do x0 até o x3 eu tenho 3 retângulos. Tá? Se fosse aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 retângulos. Esse seria o x4. Tudo bem? Então, quantos retângulos eu tenho se vai até n? Quantos retângulos?
n retângulos. Eu tenho que somar todas essas áreas, tá? Então, essa área que vai surgir aqui embaixo é a soma de todas as áreas dos retângulos. Então, a gente precisa fazer o seguinte. Precisamos somar todas essas áreas. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a área do retângulo 1, eu vou somar com a área do retângulo 2, eu vou somar com a área do retângulo 3, e assim eu vou continuar somando até o último retângulo. Então, a área do retângulo N. Tá bom? Vou ter que somar todas as áreas, tá? Ao invés de você pegar SR1, SR2, SR3, ficar escrevendo tudo isso, você escreve de uma forma bem compacta. A forma é a seguinte. Isso, de agora em diante, eu vou usar um símbolo para escrever isso. Vai ser esse símbolo. Tá? Esse símbolo quer dizer que eu vou somar coisas. Tá bom? Que coisas que eu vou somar? As áreas. Então, eu vou somar áreas. Que áreas? Áreas dos retângulos. Então, eu vou somar as áreas dos retângulos. Quais retângulos você vai somar? Todos esses. Então, eu vou chamar os is-retângulos. Mas eles vão de onde até onde? Eles vão de 1 até n. Então, esse i, ele vai de 1 até n. Tudo bem? Isso aqui é isso. Beleza? Deu para entender a simbologia? Então, ao invés de eu escrever isso tudo, eu escrevo isso. Tá? Mas aí, essa soma, que vai até n, vamos pensar. Essa soma eu sei como é que ela é calculada. Ela é o quê? Ela é um ΔXi vezes um f de ci. Certo? Então, pronto. Isso aqui é um f de ci vezes um ΔXi. Então, pronto. Essa é a soma. Vou somar todos os retângulos, tá? Essa é a simbologia, tá bom? Tudo bem? Só que eu fiz até n. Você acha que fazer até n resolve o problema? Não. Será que 100 retângulos seriam suficientes? E 1000? E 5.000? E 1 trilhão de retângulos, será que seria suficiente? Não. O que você tem que fazer? O que você tem que fazer com esse n? Você tem que mandar o n para o infinito. Quando você mandar o n para o infinito, você vai estar se aproximando, se possível for, do resultado desejado. Ok? Então, adivinha qual é o conteúdo que a gente retorna agora? Limite. Ah, que saudade, né? Saudade. Então, acabamos de retornar para limite. Não é à toa que você estuda limites. Então, você quer fazer com que esse n vá para o infinito. Tá? Então, você quer fazer o seguinte. Você quer fazer esse n indo para o infinito. Queremos que n vá para mais infinito. Mas mandar o n para mais infinito pode ser que essa soma exploda. Ou pode ser que não exista essa soma. Tá? Quando essa soma existir, aí você chega no seu objetivo. Quando ela não existir, danou-se. Não dá para fazer. Tá ok? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Se você manda n para mais infinito, vamos ver que consequência acontece. Vamos lá. Você pega o intervalo e divide o intervalo em duas partes. O n é 2. Divide o intervalo em 4 partes. O n é 4. Se você manda o n para o infinito, qual tamanho vai ficar cada intervalo? Os intervalos vão para onde? Para 0. Ok? Esse é o segredo. Quanto mais elementos tiver a partição, menor vai ser a base do retângulo. Concorda?
Tá? Só que a partição que nós escolhemos foi uma partição muito particular. Foi uma partição onde todas as bases têm o mesmo tamanho. Mas eu posso dizer que as bases não precisam ter o mesmo tamanho. Tá bom? Então, fazer n ir para mais infinito é equivalente a fazer o delta xi ir para 0. Essas coisas são equivalentes. Tá bom? Como as bases não precisam ter o mesmo tamanho, eu posso dizer assim, ó, é fazer com que o máximo dos delta xi vá para 0. Se o máximo for para 0, então todos eles vão para 0. Tá bom? Então, o sonho é saber o que acontece com isso aqui. Desse carinha, um f de ci, delta xi. O sonho é saber isso. Esse é o nosso sonho. Tá bom? Se, por acaso, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se existir um L pertencente aos reais, tal que aconteça o seguinte. Essa soma um f de ci do delta de xi. Opa. Se essa soma menos o L for menor que quem? Que quem? Fala. Que epsilon. Para todo epsilon maior que 0, tá? Onde quem? O máximo dos delta de xi. O máximo dos deltas de xi for menor que quem? Que delta? Vocês sabem. Tá? Se isso aqui acontecer, bingo. O que é isso? Você está dizendo que o limite disso é L. Ou seja, essa soma converge para um certo valor. Mas isso é um limite. Tá? Então, isso vamos definir como sendo a nossa integral de Riemann. Tá bom? Essa vai ser a nossa integral de Riemann. Tá ok? Isso aqui é o que nós chamamos de soma de Riemann. Tá? É a ideia desse cara. A ideia dele é genial. Somar retângulos. Somar retângulos é chegar perto das áreas. Quando você manda esse n para o infinito, a gente vai chamar isso de integral. Integral de Riemann. Tá? E a ideia dele é mais genial ainda. Te empolga comigo, vai. Vai, te empolga, vai. Olha, a ideia dele é mais genial ainda, porque ele fez assim, ó. Você poderia ter escolhido o CI como sendo a menor imagem. Mas você também poderia ter escolhido o CI como sendo a maior imagem. Se você escolher a menor imagem, você vai ter uma soma que sempre vai ser inferior à realidade, concorda? Se você escolher o cara que é a maior imagem, você vai ter uma soma que sempre vai ser superior à realidade. Então que tal se a gente der nomes para isso? Então vai ser a soma de Riemann inferior ou a soma de Riemann superior. Aí a gente volta para o nosso conteúdo inicial novamente, que é limites. Então você tem limites aí, um limite superior e um limite inferior, onde a realidade está no meio, certo? Se os limites laterais existem e são iguais, então o limite ordinário existe. Então a integral existe, né? É incrível, né? Então o Riemann pensou assim, peraí, se você pode ir com uma soma inferior e uma soma superior, por que você não vai logo com uma soma intermediária, então? A chance de você acertar é bem maior, né? Então o Riemann teve a seguinte ideia. Então, ao invés de você pegar um retângulo, pegar o menor cara, ou um retângulo e pegar o maior cara, faz uma escolha melhor que essa. Pega esse retângulo. Pega esse retângulo aqui, tá?
esse retângulo ele poderia ser por baixo ou ele poderia ser por cima. Aí ele falou assim, faz nada disso. Escolhe um cara que está ali no meio, ali, um carinha bonitinho aqui. Quando você escolhe ele, a imagem dele vai estar bem aqui, ó, tá? E o retângulo que vai surgir, ele tem uma área, esse retângulo, ele tem uma área que é maior que o retângulo que está por baixo e é menor que o retângulo que está por cima. Então, o erro que eu estou cometendo é menor ainda. Né? Aí eu falo, nossa, fantástico. Né? Fantástico. Então, você faz as mesmas análises e você chega nos mesmos resultados. Tá? Isso é a integral de Riemann. Sejam todos bem-vindos. Tá? Gostaram, né? Amaram. Vamos pegar uma função qualquer. Deixa eu colocar para você aqui, por exemplo, x² mais 1. Tá? Então, o gráfico do x² mais 1. Tá bom? Eu vou colocar aqui um controle deslizante de... ele vai iniciar do 0. Não, ele vai iniciar do 1 e ele vai até 5.000, vai. E ele vai pular de 1 em 1. Tá aí o meu controle deslizante, tá? Eu vou calcular agora. Eu acho que é assim que faz. Soma de Riemann. Vou colocar a soma de Riemann inferior. Olha como o GeoGebra já prepara ali, ó. Soma de Riemann inferior. Vou dizer para ele aqui qual é a função que eu quero. F de x. Eu vou sair do 0. Eu vou colocar até o 2. E a quantidade de retângulos é essa quantidade A. Tá? Tá aí. Tá aí o carinha. Dá para vocês enxergarem aí? Tá, pronto. Eu coloquei um retângulo, tá? Coloquei um retângulo só. Qual foi a área que deu? Apareceu o número 2 aqui embaixo, tá? Esse um retângulo está muito ruim, né? Essa aproximação. Nota que tem um pedação aqui que não foi calculado ainda. Eu quero calcular a área de 0 a 2, tá? Deixa eu passar uma linha aqui, x igual a 2, para você visualizar melhor. Eu quero a área até essa linha, tá bom? Quero a área desse eixo até essa linha abaixo desse gráfico. Então, um retângulo não está legal. Vamos modificar a quantidade. Então, vamos aumentar a quantidade. 2 retângulos, olha, a área já deu 3. 3 retângulos, a área já deu 3,48. Ok? Eu vou aumentar a quantidade de retângulos, eu estou aumentando o valor, ó, tá vendo? Eu já estou no 4,24 e eu estou com 9 retângulos. Tá ok? Então, eu posso continuar fazendo esse processo. Eu vou pular aqui, eu vou passar para 71 retângulos. Eu estou com a área 4,61. Tá ok? Ainda não. Ainda não. O Matheus já quer que eu dê um zoom aqui. Calma lá, Matheus. Espera aí, já vai chegar. Olha, eu vou continuar aumentando isso. Eu vou colocar a quantidade de retângulos aqui. Deixa eu ver. 200. Não, eu vou colocar mais. 1.901 retângulos. Tá? Coloquei 1.901 retângulos e a área que deu foi 4,66. Eu te pergunto, será que a gente já resolveu o problema? Se a gente acha que já resolveu o problema, eu tenho que conseguir me aproximar da curva ali. Eu tenho que fazer um zoom me aproximando da curva e esses retângulos têm que ter preenchido tudo, certo? Vamos fazer isso então, tá? Então vamos nos aproximar lá disso. Vou pegar aqui o zoom, tá? Vou me aproximando aqui, estou me aproximando, hein? Vamos ver se já foi preenchido tudo. Tá vendo que não foi preenchido tudo? Tá vendo que tem umas casquinhas ali faltando? Uns pedacinhos faltando, tá? Então, o que a gente faz? Exatamente a pergunta do Matheus agora. Peraí, mas não dá para colocar mais retângulos? Claro que dá. A gente colocou só 1.901, a gente vai colocar até 5.000, né? Então, pronto. Então, vamos puxar aqui e aumentar essa quantidade.
colocar para 5.000. Tá aí, 5.000 retângulos? Ainda falta espaço. Só que a perda é muito pequena. Agora você imagina que você manda esse n para o infinito. Então a perda já começa a se tornar insignificante a ponto que você chega no valor. Entenderam? Tudo bem? Isso é integral. Agora, transporta a tua mente para o passado. Transporta a tua mente para um tempo em que nós não temos GeoGebra, para um tempo em que nós não temos recursos computacionais, para um tempo em que nós não temos todo esse aparato científico aqui para que tu possas compreender o que é integral. Esses caras pensaram nisso nesse tempo. Entende? Os caras eram muito geniais, né? Muito geniais, cara. Porque imagina, pensar nisso é uma coisa, porque é natural os seres humanos pensarem em coisas geniais. A dificuldade é, como que eu vou convencer vocês que o que eu pensei está correto? Entendeu? Então, definir as coisas não são fáceis, elas são complexas. Tá? E você precisa provar que o que você está pensando realmente faz sentido. Então, essa era a luta da ciência. Então, Riemann teve essa ideia fantástica e é usada até hoje. Tá bom? O cara era fora de série. Tá? Então, vamos lá. Vamos pro... Retornando aqui. Então, olha, nessa tabela, tu podes perceber... deixa eu ver qual era a área. É a área, eu acho que é do x ao quadrado. Se você coloca 1.000 retângulos, você já se aproxima desse valor, 0,33. Tá? Você vai aumentando o número de retângulos, esse valor vai convergindo cada vez mais para 1/3. Tá bom? Então, isso tudo que está aqui no slide foi o que eu falei para vocês. Isso tudo é isso. E aí a nossa definição. A nossa soma de Riemann é isso. Tá? Deixa eu colocar para cá. É uma das definições mais belas que existem. Então, a definição, olha lá. Essa área, ela vai ser essa integral de A até B, da f de x, dx, é igual àquele limite lá. Limite do n indo para mais infinito dessa soma de i de 1 até n do f, eu chamei de ci, né? Então, f de ci com delta xi. Tá bom? Isso é a soma de Riemann. Tá? É isso. Para deixar você mais tranquilo, que tu não possa se desesperar, isso a gente não faz. Tá? Na prática, isso a gente não faz. Tá bom? O que a gente faz é essa parte. Tá ok? Então pode ficar tranquilo. A gente não vai fazer essas contas. Eu até preparei para fazer uma conta dessa hoje, mas porque assim, não vou maltratá-los. Nas nossas notas de aula está feitinho, tá? Estão lá as contas, bem feitinha lá, tá? Pega um exemplo, no Sturt também tem, tá? Então não vou fazer essas contas, tá? Eu estava fazendo agora há pouco, para ficar de prova, porque vocês podem dizer que eu não estava fazendo. Eu fiz agora há pouco, eu estava lá na sala dos professores, lá na escola, eu fiquei, vou fazer para eles. Aí, tá aqui, ó, tá feito. Eu vou fazer para eles, eu fiquei assim, não, vou poupá-los disso. Vou poupá-los, porque vocês não vão fazer isso na prática. Tá? Na prática, vocês vão resolver integrais. Vai pegar as integrais e resolvê-las. Então, é isso que a gente vai fazer hoje. Vamos pegar as integrais e vamos resolvê-las. Tá? Então, isso é um formalismo matemático muito importante. Tá? Isso é o que define isto. É isso que tu precisa compreender. Outra coisa da definição que tu precisa ficar bem claro, muito claro para você. Nós estamos definindo a soma de Riemann utilizando áreas de retângulos. Automaticamente vai surgir uma dúvida. A dúvida é a seguinte, mas e se por acaso... Nossa, aqui está tudo torto. Mas e se por acaso eu tiver assim... Isso aqui.
esse carinha, tá? Quando eu olhar para isso aqui e olhar para isso aqui, da forma como nós trabalhamos aqui, o f de CI que surge aqui é a altura do retângulo, certo? Só que eu estou falando o f de CI como altura. Só que a altura é uma medida, concorda? Concorda ou não? A altura é uma medida. Só que se eu olho só para o f de CI, ele pode ser um valor negativo. Então não pode ser medida mais, entendeu? Tá? Então, se você está falando em termos de áreas, se você está falando de área, então automaticamente quando tu pensar no retângulo aqui, esse retângulo que vai surgir aqui, esse carinha vai ter um f de CI aqui, tá? Vai ter um f de CI para ele. Só que ele é um valor negativo. Então, quando tu for jogar lá, tu tem que colocar menos o f de CI. Tudo bem? Porque eu estou falando de medida, tá? Então, conclusões que nós vamos tirar de imediato é a seguinte. Uma, se nós estamos falando de área, e esse é o gráfico, e você quer sair de A, e você quer fazer a seguinte conta. Integral, isso aqui é a função f, de A até A, da f de x, dx. Se eu estou falando de área, quanto é a área que começa em A e termina em A? Quanto é a área? 0. Não tem área. Entende? Então, essa integral aqui, de imediato, 0. Todas as vezes que esses carinhas aqui em cima forem iguais, resposta, 0. Tudo bem? Tá. Esses carinhas têm nomes. São chamados de quê? Quem sabe? Limites de integração. Tá? Esses são os caras. São chamados de limites de integração. Tá bom? Essa aqui é a função que você vai integrar, tá? E essa aqui é a diferencial. Para a gente, a diferencial tem uma utilidade. Uma. Quando nós estamos em cálculo 1, tem uma utilidade. Ela nos informa qual é a variável que importa na integração. Tá? Aqui tem x. Então, a variável que nos importa é x. Tudo bem? Você tem que integrar em relação a x. Tá? Se por acaso fosse aqui f de s, e você está integrando em x, f de s é uma constante. Tudo bem? O f de s pode sair da integral. Tá? Aí você tem que enxergar. Olha sempre para cá, para você ver o que é que está sendo integrado. Tá bom? Esse aqui te indica o que tu deves integrar. Tá? Muito bem. Voltando aqui. Se você está fazendo o cálculo e o seu intuito é calcular área, sempre você vai ter que trocar o sinal quando a parte estiver abaixo do eixo x. Sempre. Tá? Agora, se o seu intuito é só calcular a integral, você não liga para isso. Se essa parte for idêntica a essa parte, suponha que isso aqui é de A até B. Se esse desenho aqui é idêntico a esse desenho, então essa integral de A até B da f de x dx, ela dá 0. Tá? Se você está calculando só a integral, você não quer a área, você só quer calcular a integral. Tá? Se você só quer calcular a integral, se essa parte for idêntica a essa, isso aqui vai dar um valor positivo, esse aqui vai dar o mesmo valor, só que negativo. Então, quando você soma, dá 0. Ok? Vamos lá. Vamos pensar mais. Então, passo a passo. Qual é o passo a passo? Olha lá, o mecanismo é esse. Só para você compreender como é que funcionou a nossa instrução de hoje. O mecanismo é o seguinte, você olha para o intervalo de definição.
divide esse intervalo, ou seja, faz partição dele, tá? Você refina esse intervalo. Você vai encontrar vários intervalos pequenos, você escolhe a menor imagem, ou a imagem à esquerda, a imagem à direita, tanto faz, isso não faz diferença. Depois você escolhe a maior imagem, depois você soma todas as áreas desses retângulos, essa soma é chamada de soma de Riemann, e se você mandar esse n para o infinito, você vai achar o que nós chamamos de integral de Riemann, tá? Então esse é o resumo. Então, as propriedades. Propriedade número 1. Se por acaso... Não, essa aqui seria propriedades para usar nas contas, não quero utilizar. Quero aqui. Propriedade número 1. Se você inverte os limites de integração, você troca o sinal. Tá? Sempre que você inverter o limite de integração, muda o sinal da integral. Se você tem isso aqui, ó, integral de A até B da f de x dx. Se você tem isso, se você inverter os limites de integração aqui, colocar B e A, f de x dx, o sinal muda. Tá bom? Inverter os limites de integração, mudou o sinal. É isso que está dizendo essa propriedade. Tá? Propriedade 2. Se os limites de integração são iguais, que foi o que eu comentei agora há pouco, integral é zero. Propriedade 3. Propriedade 3, se você tem uma constante, se você quer integrar a constante, isso é constante vezes a diferença dos limites de integração. Tá bom? Vocês vão concluir facilmente isso aqui daqui a pouco. Tá? Propriedade 4. Propriedade 4, se você quer integrar a soma, é a soma das integrais. Tá bom? Isso também é bem simples. Se você olhar para o somatório, você vai ver que vai dar exatamente isso. Tá? Propriedade 5, se você tem uma constante que multiplica a função, a constante pode sair da função. Propriedade 6. Essa propriedade 6 é uma propriedade importante. Se você tiver de A até B, da f de x dx. Você pode querer pegar um cara que está entre o A e o B. Tá? Então, você pode fazer de A até C mais de C até B. Onde esse A é menor que C, que é menor que B. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Se nós estivéssemos falando em termos de área, se você tem isso aqui, esse aqui foi o seu A. Esse aqui foi o seu B. E esse aqui foi o seu C. Tá? Se você calcula de A até B, seria essa área toda. Tá? Mas você poderia ter calculado primeiro essa área, depois essa área. Soma as duas da área toda. É isso que quer dizer essa propriedade. Tá? E a outra propriedade é uma propriedade mais técnica, que a gente vai perceber depois. Vamos para os exercícios. Eu só vou perguntar para as outras salas se está legal quando a gente chegar nos exercícios. Porque eu sei que eles vão responder que não está legal, então eu não vou perguntar agora. Não vou perguntar agora. Eles vão estar com tudo cara de triste. Eu tenho até medo de não ter ninguém lá agora. Vamos lá. Vamos resolver que vocês já vão ficar felizes. Na segunda conta, vocês vão estar saltitantes aí. Vamos. Primeira conta. Ainda não resolvemos nenhuma integral. Já temos... Falta um pouco mais de meia hora para terminar a aula e não resolvemos nenhuma. Vamos para a nossa primeira integral. Vai. Qual é a resposta? Qual é a resposta? Estou escutando? É a mesma... Sala 8. Sala 8? Isso. Tem alguém na sala 8?
Bom dia. Bom dia. Qual é seu nome? Pedro Henrique. Pedro. Seu Física. curso, Pedro? Física. Física. Pode falar, Pedro. Vai ficar x ao cubo sobre 3 mais... Tá vendo só? Peraí, Pedro. Ainda não. Eu nem tinha ido lá ainda. A gente não tinha nem visto eles. Aí o Pedro falou assim, depois eu vou resolver todas agora. Pedro vai resolver lá. Vai, Pedro, diz pra gente. Resposta. Deixa eu ver. Oi? Deixa eu ver. Projeta pro Pedro, né? Vamos lá. Aí. Tá aí, ó. Tá, x ao cubo X ao cubo sobre 3 sobre 3 mais mais x ao quadrado x ao quadrado sobre 2 sobre 2 mais c. mais c. Isso. Como é que a gente sabe, Pedro, que essa é a resposta? Porque se eu derivar isso, eu obtenho o que eu tinha antes. Perfeito. Exatamente isso. Porque o Pedro assistiu a aula de primitivas. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia deixar de falar primitiva e chamar só integral? Então, exato. Exato. Só que agora a gente fala com áreas também. E daqui a pouco a gente vai falar de volume, né? Daqui a pouco a gente quer o volume de um objeto de rotação. Daqui a pouco a gente quer a casca do objeto de rotação. Essas coisinhas, né? Então, olha, o Pedro disse pra gente que essa é a resposta por quê? Porque se você derivar isso aí, x ao cubo sobre 3, mais x quadrado sobre 2, mais a constante, se você deriva isso, qual é a derivada desse cara? X ao quadrado. Mais, qual é a derivada desse cara? X. E a derivada desse? É 0. Então, olha lá. Então, essa integral é x ao cubo sobre 3 mais x quadrado sobre 2 mais a constante. Tá bom? O Pedro ainda está lá? Cadê o Pedro? Sala 8? Volta lá, Pedro. Tem que aproveitar o Pedro hoje. Projeta de novo o slide, só para o Pedro ver. A próxima é a segunda questão. É x ao cubo menos x mais 1 dx. Pedro, qual é a resposta dessa? X à quarta X à quarta sobre 4 menos x ao quadrado sobre 2 mais x mais c. Pronto. Perfeito. Essa é a resposta. Perfeito. Muito bem. Obrigado, Pedro. Como é que a gente verifica se essa é a resposta? Você pega isso, deriva e tem que dar esse cara. Tá? Tem que dar esse cara. Ok? Semestre passado, eu tenho a impressão que eu disse para os alunos aqui do curso que para você descobrir se você entendeu legal a integral, você deveria fazer pelo menos umas 200 questões. Só como o resultado não foi tão bom, então eu melhorei esse número. Você tem que fazer 400. Tá? Então você tem por dever fazer 400 questões de integrais, pegue as questões e faz. Tá? Você tem que fazer. Você tem que treinar. Não é opcional. Tá? Questão 3. Questão 3. Vamos lá, questão 3. Só para deixar claro, o Pedro não precisa fazer 400, tá? Ele só precisa fazer 398, que ele acabou de fazer 2. Então, já foram 2 para o Pedro. Então, lá a integral de seno de 5x dx. Qual é a integral de seno de 5x dx? Qual é a resposta? Pode? Não. Oi? O Pedro de novo? Peraí, o Pedro quer responder. Vamos lá, Pedro. Peraí, desculpa, Matheus, mas o Pedro quer responder. Diga, Pedro. Vai ficar menos cosseno. Menos cosseno de 5x sobre 5 mais c. Mais c. Isso. Galera, concorda? Tá certo ou não tá? Como é que a gente sabe se tá certo? Você pega isso, deriva e tem que dar esse cara, certo? Derivada do cosseno é seno. Só que
negativo, né? Só que tem um negativo aqui, vai ficar positivo. Aí eu tenho que aplicar a regra da cadeia. Derivada de 5x é 5. O 5 cancela com 5. Vai dar exatamente. Perfeito. Pedro, vou ter que te cancelar, porque o Matheus quer fazer uma. Vai, Matheus, você vai fazer o exponencial, então. Obrigado, Pedro. Quarta é com o Matheus agora. Exponencial de 2x dx. Vai, Matheus. Qual é a resposta dessa? Pode mostrar lá de novo a tela? Pode. Projeta aqui para ele. Exponencial. Aí. Obrigado. Qual é a resposta? Primeiro, põe Primeiro é... 2x. Se aproxima mais do microfone. Agora vezes Vezes 2. 2. Certeza? Tô dando a resposta. Normalmente tem que botar o x aí, depois derivar. Chega bem perto do microfone. Isso. Tem que derivar. Peraí, põe lá, põe. Isso. Ó, porque era pra botar 2x ali, mas eu já dei a resposta que é 2. Que é a derivada de 2x. Não, mas eu quero a integral, não quero a derivada. Você está derivando. Entendi. Entendeu? Tem que ser ao contrário. É. Ao contrário. E aí? Alguém ajuda o Matheus? Sobre 2. Esse é o negócio, Matheus. Ao invés de multiplicar, Professor, você divide. Veio uma voz do além. É o Pedro? Projeta lá, é o Pedro? Não é o Pedro. Eu quero ver seu nome e curso, por favor. Obrigado. Fala de novo, a gente não escutou. meu nome é Juliano, curso de Física. Luiz Leandro, física tá hoje? Vamos lá, Luiz. A integral vai ser E elevado a 2x Tá. sobre 2 Sobre 2. mais C. Mais C. Por quê? A derivada de E elevado a 2x é o próprio E elevado a 2x. Aplicando a regra da cadeia, desce 2x e deriva. Certo. Para cancelar esse 2, que aparece da derivada de 2x, tem que ser dividido por 2 mais a constante. Então, isso aqui dá ela mesmo vezes a derivada de 2x, né? É isso que você está falando, né? Isso. Aqui tem um 2 aqui, sobre 2, vezes 2. Aí cancela, né? Aí dá esse cara. Perfeitamente. Quero tentar. Excelente. Excelente. Oi? Quero tentar. Eu esqueci o nome dele. Juliano. Juliano. Isso. Obrigado, Juliano. Valeu. Juliano. Olha, Matheus, não esquece de... Tem que ver um lanche pro Juliano. O Juliano te safou. Repete? Não, esquece. O que você falou? Eu não ouvi. Droga. Vamos pra próxima. Quero tentar fazer a outra. Deixa eu tentar. Próxima. Vamos lá. Vamos fazer a 5. Aí vai... Tu vai ter que te virar agora. Tá bom, eu acho que eu consigo. 5. Eu Exponencial acho, tenho certeza. de menos x dx. Qual é a resposta? Tá bom, deixa eu ver aqui. Menos x. Menos x. Passa uma linha embaixo. Uma linha embaixo. 1. 1. Não. Menos 1. Menos 1. Só isso? Pera, calma. Tô muito apressado. Não, mas eu tô Tá calmo. mais apressado do que todo mundo aqui. Apressado eu já sou. Tá faltando nada, não? Aquela tela branca, calma. Aquela tela branca. Aquela tela branca? É o slide, eu acho que ele quer. Tá bom, mais C. Agora, é isso que tá faltando, mais C. Obrigado, Matheus. Certinho. Só um capricho para vocês terem. Não precisa colocar menos 1 aqui embaixo, tá? Você pode simplesmente... tá certo, não tá errado. Você pode só colocar o menos aqui na frente. Que é a mesma coisa. Mesma coisa.
Tá? Muito bem, esse é o item 5. Vamos para o item 6. Item 6. Integral de 1 sobre x mais 1 sobre x ao cubo dx. Qual é a resposta? Vai, resposta dessa. Seu nome e curso. Gabriele, Engenharia da Computação. Gabriele, Engenharia da Computação. Vamos ver, até agora só veio Física e Engenharia da Computação, porque é computação, né, Matheus? Você é computação? Mecânica? Ah, então ainda faltam outros cursos. Vai, Gabriele, resposta. ln de x ln de x mais 1 sobre x ao quadrado. mais 1 sobre x ao quadrado. É isso? É isso? Tá faltando Mais constante. Mais a duas constante. coisas ainda faltam. Ainda faltam duas coisas. Você está querendo colocar menos 2 aqui? Eu tô calmo. E por que toda vez quando eu pergunto para vocês, vocês falam calma? Mas eu tô calmo. Fica x a menos 3. Quer corrigir alguma coisa, Gabriela? Peraí. X a menos 3 fica mais 1, x a menos 2. Vai passar para baixo, x a menos 2. Vamos testar. Pode ajeitar. Vamos testar. Isso daí. Vamos pensar se essa é a resposta. Fica x Eu tenho que derivar isso, Isso. certo? Isso. Vamos ver se dá certo. Se eu derivar isso, menos 2 vem para frente. X, menos 2, menos 1. Aí tá faltando. Tá Tá bom? faltando. Então daria menos 2, Só tá faltando menos 2, né? x menos 3, certo? Então ia ficar menos 2, x a terceira. Tá. Só que não é isso que nós temos aqui. Ok? Tá. Só colocar então embaixo o menos 2. que vai Menos cortar. 2, perfeito. Se eu colocar um menos 2 aqui embaixo, resolve o meu problema. Então eu preciso aqui embaixo de um menos 2. Menos 2, x ao quadrado. Resolvi essa parte. Tá? Tem outra coisa errada. Ainda falta outra coisa. Não é que está errado. É um cuidado que a gente precisa tomar, porque eu não sei os limites aqui. Como eu não sei os limites, esse carinha não. Eu tenho um certo problema com esse carinha. Tá. Que vai acarretar um cuidado que eu tenho que tomar aqui. Qual é o cuidado? Não, não vai ser esse. Não, esse cuidado do zero eu não preciso ter esse problema. Por quê? Se fosse zero, já não estaria nem definida a integral, entendeu? Qual é o problema? Módulo. O módulo. Eu não sei se esse x se é positivo ou negativo. Tá? Então, módulo. Tá bom? Obrigado, Gabriele. Item 7. Ah, ainda temos tempo. Ah, eu vou escolher o curso agora. Já foi elétrica. É elétrica? Não. Isso é mecânica, né? Não, qual é o seu? Esqueci. Computação. O Matheus é de? Mecânica. E os colegas lá, física. Cadê o pessoal de elétrica? Nessa hora o pessoal de elétrica se esconde. Tô nem aí. Não, o Matheus não vai fazer pergunta agora. Eu quero o pessoal de elétrica respondendo. Vai. Próxima. 7. Questão 7. X menos 1 sobre x dx. Agora vai ser legal. Cadê o pessoal de elétrica para responder? Vem. Ah, tá vendo só? Ah, pensando o quê? Quando eu falei, cadê o pessoal de elétrica? Aí o que foi? O que é melhor? É que é uma mulher que se levantou e eu vou. Vai. Seu nome e curso. Stephanie Beatriz, Engenharia Elétrica. Stephanie? Tá. Stephanie, Engenharia Elétrica. Diga pra gente qual é a resposta. Logaritmo, módulo de x. Logaritmo natural, log de x. Logaritmo natural do módulo de x. Não, cancela. Cancela. Logaritmo depois do menos. Tá. Vai. Vai ser Primeiro desse.
x ao quadrado sobre 2 x ao quadrado sobre 2 menos Menos. logaritmo natural de x módulo de x. Assim. Mais C. Perfeito. Perfeito. Excelente. Excelente. A resposta certa do 6 é isso. Porque, ó, a integral de 1 sobre x é o logaritmo do módulo de x. Porque eu não sei se x é positivo ou negativo. Tá bom? A integral desse é isso aqui. Aí a gente verificou. Porque a suspeita inicial da Gabriele é que fosse essa a resposta. Aí então a gente pegou a resposta dela e derivamos. E notamos que não era. Precisava de um menos 2, então a gente colocou um menos 2 aqui embaixo. Tá bom? Tá? Muito bem. Item 8 é cosseno mais 1. Sala 8 vai responder. Ah, eu quero ver. Qual é o curso? Sala 8. Quem é que veio sala 8? Qual é o seu curso? Nome e curso. Rodrigo, sou de física. Rodrigo de Física. Ah, peraí, Física quer disparar no ranking. Obrigado, Rodrigo. Pode responder pra gente. Tá. Fica menos seno de x Menos seno de x mais x mais x mais c. mais c. Você tá certo disso, Rodrigo? Acho que sim. Tem um problema aqui na sua resposta. Você quer tentar corrigir o problema? Volta lá no Rodrigo, por favor. É só seno, então? Assim, Oi? É, só seno. seno. Não tem esse menos. Não. Não tem o menos. Era só isso. Obrigado, Rodrigo de Física acertou. Item 9. Item 9. Ah, eu ainda não vi ninguém de engenharia naval hoje. A Virna. A Virna de naval. Eu já sei o nome dela, já era. Tem alguém na sala 8? É de qual curso? Opa! Qual é o seu curso e seu nome? Eu sou a Nicole, de Física. Nicole de Física. Então, eu vou começar a ver as notas de Física. Prazer, Nicole. Nicole, qual é a resposta? A resposta da vai ser 2 raiz de x mais c. 2 Raiz de x raiz de x mais c. mais c. Excelente. Excelente, Nicole. Vou fazer essa só para talvez alguém não tenha entendido. Ó, o que a Nicole está enxergando? Que o raiz de x é 1 elevado a meio, certo? Você tem que derivar isso. O meio vem para frente. Meio vezes o 2, meio. Aí subtrai uma unidade, né? Esse 2 cancela com esse 2. Vai ficar x elevado a meio menos 1 dá menos meio, certo? Só que menos meio significa que esse cara está na parte de baixo com o expoente meio. Só que o expoente meio é raiz de x. Essa aqui é raiz de x, tá? Que era o que a gente queria. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar, então, item 10. Eu falei naval, né? E apareceu a Nicole. Quem é que vem de naval agora? A Virna já está decidida, então. Virna. Como é que é, Matheus? Ela é esperta? É isso? Vamos lá. Item 10. A integral de 1 mais t quadrado sobre t à quarta dt. Quem é de naval que vem? De naval. Tem gente de naval aqui, eu tenho certeza. Além da Virna, tenho certeza que tem. Cadê os alunos de naval? Não tem nenhum, né? Cadê? Cadê os alunos de biomédica? Não sabem? Então vem, vem. Pronto. Pensando o quê? Vamos lá. Diga o seu nome e curso, por favor. Gabriel, Engenharia Naval. Ah, naval. Muito bem. Vamos lá, Gabriel. Como é que te faz?
Se não quiser fazer direto, pode separar o denominador para Tá. fazer duas frações. Então, vamos fazer assim. 1 sobre t à quarta mais t quadrado sobre t à quarta. dt. E agora? Pode simplificar o t ao quadrado com t à quarta. Simplificar aqui. Então, 1 sobre t quadrado mais 1 sobre... Aqui é t quarta. dt. E agora? Poderia fazer mais um passo, mas eu acho desnecessário separar em duas integrais, nesse caso. Separar em duas integrais. Perfeito. Integro primeiro esse. 1 sobre t quadrado, dt. E agora? Inverte a fração para ficar t a menos quarto e t Inverter a a menos fração. Se vocês acham que ele vai ser engenheiro naval, ele não vai ser professor, tá? Não é uma praga isso. 2. Eu quero ser. Vou inverter isso aqui. 4dt mais... Então, inverter o outro também. T menos 2 dt. O que mais? Agora aplica a regra. Vai ficar t a menos 4 mais 1. T a menos 4 mais 1. Dividido por menos 4 mais 1. Menos 4 mais 1. Mais t a menos 2 mais 1. T menos 2 mais 1. Sobre menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1. Mais c. Mais c. E agora? Vai ficar menos 1 sobre 3 3 t ao cubo t ao cubo menos 1 sobre t sobre t mais c. mais c. Perfeito. Perfeito. Excelente. Muito bem. O Gabriel já explicou o que eu ainda não expliquei, né? Ele explicou duas coisas fundamentais que vocês vão fazer o tempo todo em integrais. Se você tem uma soma, é a soma. Você separa as integrais. Eu só mencionei o resultado, não tinha usado ainda. Vocês estão usando intuitivamente. O Gabriel já utilizou, né? Outro item. Ele exibiu uma regra de integração, que é a regra dos polinômios, tá? Sempre que você tiver a variável elevada a um certo expoente, a sua integral... Lembra que a gente estava errando algumas integrais agora há pouco? A gente esquecia uma certa constante, esquecia um certo sinal. Se você lembra dessas regras de integrações, você não erra isso. Como é que se faz? Você olha para o expoente, que é menos 4, você soma uma unidade e divide por esse cara. Tá? Pega o expoente que é menos 2, soma uma unidade e divide por esse cara. A gente chegou a mencionar isso na aula passada, na aula de primitivas. Tá? Então, aqui, naturalmente, você vai enxergar que constante você precisa. Aqui você precisa do 3, na verdade, do menos 3. E aqui você precisa da constante menos 1. Tá bom? E se você derivar isso, vai dar exatamente o que nós temos aqui. Tá ok? Muito bem. Gostaram de integral? É maravilhoso, né? Deixa de graça, você gostou. A resposta dessa aí é isso aqui. Essa aqui é a resposta, tá? Muito bem, fizemos 10 questões. Então, vamos fazer mais, né? Não, 390. São 400 questões. São 390 a falta, então. Vamos lá. Outra questão. O que vocês querem integrar? Não, mas quem é F? Não, isso não é um F. Não é um F. Isso é o símbolo de integral. Pode, vai. Teu nome tem H? Não. Bora. Tu queres um E? Tu não inventa muito. 2x
mais... Ah, em cima? Colocar como é que é? Aqui embaixo? Embaixo do 4x? Ou multiplicando aqui? Aqui, então. Tá. 2x. Não. Não, ele quer aloprar demais. Não. Não. Vamos só alterar aqui, porque esse aqui tá 2x com 4x, isso é 6x. Tá? Então pronto, que é 6x. Tá? Tá aí a questão do Matheus. Vamos integrar. Qual curso? Foi biomédica, que eu citei que não veio. Veio só naval. Cadê biomédica? Você. Você é de biomédica. Então você responde. Quem é mais de biomédica que está aqui? Dedura pra gente. Ele é de biomédica? É, então é você que vem. Não? Ah, o monitor poderia fazer a questão, né? É, o monitor poderia fazer. É. Vem. Qualquer um. Vem. É, o monitor pode fazer a questão. Vai. Elétrica? É. Vamos lá. Bom dia. Bom dia. Diga o seu nome e curso. Eu sou o Mad, Engenharia Elétrica. Prazer. É fantástico ele. Cara, pensa num cara que estuda. Esse cara estuda. A gente descobre quando as pessoas estudam sem precisar viver muito com as pessoas. Todas as vezes que eu vou ali na sala de monitoria, eu vejo ele no quadro. Eu nunca vi ele na sala de monitoria fazendo coisas que não é produtivo para o estudo. Sempre está lá estudando esse cabra. Ou estudando com os colegas ou ajudando alguém. Né? Parabéns. Vamos lá. Diga aqui pra gente como é que faz. Vai ficar exponencial de 6x sobre Exponencial 6. de 6x sobre 6 Mais x quadrado. mais x quadrado Mais a constante. mais a constante. Perfeito. Dificuldade, né? Obrigado. Valeu. Mas isso, a questão está resolvida. Então... essa. Integral da tangente. Quer fazer? Gabriel quer fazer. Vem, Gabriel. Gabriel quer fazer. Atenção, Gabriel. Você pode até dar a resposta e explicar como é que faz. Vem vindo, vem vindo. Você não pode usar uma técnica. Não, pode vir, pode vir. Você não pode falar a técnica. Você explica como chegar na resposta. Tá? Vai. Qual é a resposta? Eu acho que está desligado o microfone dele. Responde de novo. Menos logaritmo natural do cosseno de x mais c. Logaritmo natural do cosseno. Do módulo dele, no caso. Do módulo dele. Mais C. C. É essa a resposta? E aí? Vocês estão convencidos que é essa a resposta? Quem está se perguntando de onde que ele tirou esse troço todo daí? Diz pra gente como é que você faz que isso é isso. Não, derivando só. Diga pra gente. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Então, pela regra da cadeia, vai ficar... Deixa eu colocar aqui o que você está falando. Se você tem um logaritmo de x, a derivada disso é 1 sobre x. 1 sobre x. Certo. Então, pela regra da cadeia, vai ficar menos... Então, derivando isso lá, vou colocar aqui menos log do cosseno de x. Se eu quiser derivar isso, como é que dá? Vai dar menos... Menos 1 1 sobre cosseno de x sobre o cosseno de x vezes a derivada do cosseno. Vezes, aí aplica a regra da cadeia, né? Derivada do cosseno. Vou colocar aqui.
Isso aqui é igual. Vai lá. A seno sobre cosseno. Seno sobre cosseno. Porque o derivado do cosseno é menos seno. Tem um menos aqui, vai cancelar, né? E seno sobre cosseno é a Tangente. tangente. Bem, muito bem. Perceberam a lindeza da questão, né? Vocês já viram que integral é belíssimo. Diga. Aqui eu estou pegando... Ele disse que a resposta disso é isso, certo? Então a gente tem que pegar esse cara, derivar, e tem que dar a tangente. Então a gente pega... A derivada disso é zero, então vou pegar só esse cara. Pego esse, tá aqui. Então vou derivar ele, tá? A derivada do logaritmo é 1 sobre x, a gente sabe. Só que aqui é cosseno, né? Então é 1 sobre cosseno vezes a derivada do cosseno. Tá bom? E esse menos continua aqui. Só que a derivada do cosseno é menos seno. O menos do seno com mais esse menos vai cancelar. Então vai ficar só o seno. Seno sobre cosseno é tangente. Tá? A técnica que você usou aqui, hein, Gabriel? A técnica que você usou foi mudança de variável? Isso. Então ele usou a técnica da mudança de variável. Tá bom? Essa técnica a gente ainda vai apresentar para vocês. Por isso que eu disse para ele, na hora que ele fosse responder, para ele não dizer qual era a técnica, tá? Porque ia ser injusto com vocês. Então, qualquer um de vocês poderia dar essa resposta. Qualquer um. Só pensando na derivada. Porque pensa, se você olha para cá, derivando, você não vai chegar na tangente? Vai ou não vai? Vai. Então não precisa saber técnica da mudança de variável para conseguir resolver essa integral. Tá? Basta você se esforçar um pouco pensando nas possibilidades. Pensou, você pode chegar nessa resposta. Tá? É um pouco difícil? É. Natural. Tá? Mas você consegue. Tá bom? Então até a próxima aula, pessoal. Estudem. Estudem e estudem.